Shabbat Shalom a todos. É com imenso prazer que estamos aqui juntos, né? Em uma só fé, e que mais uma vez uma irmã que está desejosa pela verdade nos faz uma pergunta ali muito interessante, que é acerca da profecia de Isaías 66, porque ela começou a ler e não entendeu porque ali o profeta inspirado pelo Eterno diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas e nem pode ser servido por seres humanos. Ela estranhou e ela teve dúvidas ali quanto à profecia. Então estamos aqui para ajudar a nossa irmã a tentar da melhor forma, né? Com base nas escrituras, aquilo que nos foi revelado até aqui, né? Então iremos aqui, irmã, tentar ajudar assim. E todos aqueles que possam também estar ouvindo, sirva ali de despertar quanto às coisas ocultas, porque as escrituras certamente elas são espirituais, porque o próprio Messias diz que a letra ela mata, mas o espírito é que vivifica. O objetivo do canal é sempre trazer a luz das escrituras, sem criticar, sem trazer nenhum tipo de rebelião ou facção, assim como o Corá fez ali com Moshe. O objetivo aqui é trazer a veracidade das escrituras, sendo ela trazida ali no espiritual, sem muita teologia, mas com muita simplicidade, assim como ele chama ali os 12 para a missão mundial. Então que o Eterno possa nos iluminar neste momento, que teu Espírito, a tua Ruach Hakadosh, possa estar conosco. O Espírito Kadosh é do Santo. Então possamos nesse momento viver ali João 17:17, que nos afirma que a palavra é verdade. João 15:13, ela nos limpa. E João 8:32, certamente ela nos liberta. Que o Espírito do Eterno esteja sobre nós e que possa ser nos derramado neste momento a sua sabedoria. Porque João 15:5 diz que sem ele nada podemos fazer. Sendo assim, pedimos a tua bênção e que possamos entrar na tua presença para tentar trazer para a nossa irmã aqui e os nossos irmãos, aqueles que realmente estão desejosos de guardar a sua palavra. Porque o Messias disse em 1 João capítulo 2, verso 4, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e com ele não está a verdade. Então, precisamos sair do quadro de Oséias 4:6 urgente. Então, porque o tempo já está próximo, não é? Então, o que acontece? Nós devemos ali já ir para o livro de Êxodo capítulo 25, a gente vê ali, amados irmãos, a construção de um tabernáculo. Tabernáculo significa morada provisória. Se é provisório, não era nada duradouro, não é? Tenda e tabernáculo, vocês podem estar pesquisando, é morada provisória. Então você vê que ele dá ali os tipos de materiais e uma oferta ali voluntária a quem compelisse o coração para a construção daquele tabernáculo. Oferta, nada de obrigatoriedade. Então você começa a observar, né, ali a questão do tabernáculo. Foi o que de fato o Criador manda, né, o povo ali construir. Esse ele outorgou, porque ele eram todos de materiais degradáveis e desmontáveis, enquanto a peregrinação dele ali pelo deserto, a questão da sua presença, porque na verdade a intenção do Criador, se vocês olharem no original, ele queria tabernacular no homem, morar no homem, porque Deus é Espírito. Mas vamos lá, 2 Samuel capítulo 7 e 1 Crônicas 17 são as mesmas profecias que falam ali acerca, né, da construção do templo. Então a gente começa a entender ali do capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do 1 ao 3. Você vê Salomão, por meio do profeta Natan, eles ali conversando no palácio,
Davi expressa a vontade de construir um templo para a arca, não é para Deus. Isso que a gente tem que começar a se atentar na leitura. Para a arca de Deus, não é para Deus, para a arca de Deus. Aqueles utensílios que o povo se movia no deserto ali, que representava a presença do Eterno. Então você vê, a partir do verso 4, no 3 ali, o Natan manda ele fazer tudo, porque Deus era com ele. Mas a gente tem que se atentar ao verso 4, porque deixa bem claro ali, na mesma noite o Eterno não deixou nem se alongar. Procurou Natan e disse: vai dizer ao meu servo Davi, pergunta para ele se ele vai construir uma casa para eu morar. E ele faz ali, irmãos, leiam com muito cuidado, porque o tempo é curto, uma série de indagações. Ele fala que quem constrói casa e um lugar seguro para Israel é ele. Ele lembra para Davi que foi ele que tirou ele de trás das ovelhas e colocou ele como soberano do povo dele, um nome muito conhecido sobre a terra. Ele faz uma série de colocações, manda perguntar ali se aqueles aos antigos ele pediu em algum momento para que construísse uma casa para ele. Então ele faz uma série de indagações. Digamos, ele toma ali um puxão de orelha do Eterno, ok? Então, se a gente começa a se atentar nisso, a gente se liberta. Então, se a gente começa a observar agora, ele fala: agora, quando você descer ao pó, ao descanso, um filho nascido das suas entranhas, logo todo mundo diz que é Salomão. Atente-se que Yosef, José, o pai do Messias, ele é da linhagem de Davi. Então, sendo assim, ele tem descendência consanguínea, ok? Então, a gente observa ali o nosso Machia, o nosso Messias, e ele diz quem iria construir. Vocês, com muito carinho, porque isso é espiritual, os teólogos de plantão, que me perdoe, mas as escrituras é espiritual. Não precisa de teologia, porque até mesmo ninguém pode explicar se não for no Espírito. João 15:5, ela realmente diz que sem ele nada podemos fazer, então temos que ser guiados ali pelo Espírito. Então ele dá as características, 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, ele dá ali as características do construtor. Reino eterno, vocês vão ver lá. Então Salomão não teve reino eterno. Estará sempre à minha direita. Quem está à direita do nosso Criador é o seu filho, está à tua destra. Ponto 3, ele fala ali: tomará açoite e chicotadas de homens. Quem toma açoite e chicotada de homens é o nosso irmão, por causa das nossas transgressões. Se você se atentar no quarto ponto que ele fala ali: este será chamado meu filho. Então a gente vê essa promessa ali, já falada por Jeremias 23, verso 5, fala do renovo justo para Davi. A gente vê ali o anjo Gabriel, ele vai ali a Jerusalém. Ele, a partir do capítulo 1 de Lucas, verso 26 em diante, ele diz que certamente ela terá um filho, será chamado Filho do Altíssimo, e ele herdará o trono da casa de Davi para sempre. Então a gente percebe ali que é ele o construtor, porque quando ele cumpre a profecia de Mateus 24 e Lucas 19, 44, vocês vão observar ali que ele dá uma profecia para a destruição do templo. E no ano 70 Tito ali invade com os seus generais, e soldados, 50 mil homens, e destrói o templo. E a nação de Israel é dispersada conforme a profecia ali, do próprio Eterno, que dispersaria o povo judeu pelas nações. Mas ele mesmo voltaria e ajuntaria aquele que ele dispensou. Porque Deus, ele não mente, e as profecias dadas a Israel, a restauração, ela se cumprirá conforme as escrituras sagradas. Então, se a gente começar a se atentar no profundo, a gente vai entender que ele, quando destrói o templo, ele diz que em 3 dias ergueria.
que agora ele levanta a construção, porque se Deus não habita em templo feito por mãos humanas, então só o seu Filho pode fazer. Então, quando ele morre na cruz, Deus pode habitar agora na sua criatura, porque a criatura agora que aceita o testemunho do seu Filho, de fato, pode receber a presença do seu Espírito. E agora Deus mora em todo aquele que aceita o testemunho de seu Filho. Apocalipse 19, verso 10 diz que o Espírito da profecia é o testemunho do Filho dele. Então, todo aquele que encontra ele, conforme Provérbios 8, encontra a vida. Não? Então, João 14, verso 6, ele disse: ele é o caminho, aquele caminho que acompanha o povo no deserto. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, por isso ali que, segundo as Crônicas 7, a gente vê Salomão ali sendo dispersado, e 1 Reis, ele leva ali 10 tribos para o norte, Jeroboão, tirando ali a autoridade e a profecia se cumprindo ali, porque Salomão não entrou no plano A de Deus. Então, que o Eterno nos abençoe e que possamos, por meio dessa palavra, trazer um pouco de luz, porque se tivéssemos tempos, nos alongaria mais pontos. Que o Eterno nos abençoe. Shabbat Shalom a todos.